Chegou o momento do quadro Segurança Máxima. E nessa terça-feira vamos dar algumas orientações, mais uma vez comentando sobre algumas ocorrências aqui da região. Dr. Vicente Lagiotto é delegado de polícia aqui na cidade de Pindamonhangaba. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, doutor. Boa noite. Vamos comentar sobre um caso que está repercutindo aqui na cidade, na região também. Foi muito mencionado na mídia de todo o Vale com relação a um acidente que ocorreu num posto de gasolina. Um senhor de idade de 81 anos foi atropelado e morto também dentro de um posto de gasolina. Doutor, o senhor tem acompanhado esse caso? Como é que realmente aconteceu? O que está envolvendo esse caso? O inquérito que vai apurar isso vai ter andamento no meu distrito. Nós já estamos pegando algumas informações preliminares, mas aparentemente, nesse final de semana, uma pessoa, ao manobrar seu veículo com uma marcha ré, acabou vindo atropelar esse senhor, ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Nós estamos apurando tanto se houve negligência por parte do motorista desse carro, foi colhido sangue para ver se porventura estaria sob efeito de bebida alcoólica, e estamos também analisando imagens que estão sendo fornecidas pelo próprio posto. Doutor, em cima disso é possível perceber algum tipo de negligência ou alta velocidade, de repente possibilidade do abuso do álcool, o senhor mencionou também, algo que tem caracterizado já uma evidência de algo que não foi muito bem explicado no momento ali? Tudo isso vai ser analisado, algo depende de prova pericial, como a questão do álcool. Vamos aguardar nos próximos dias, nós teremos o laudo e nós teremos uma visão mais correta do que realmente aconteceu. Está sendo analisado se houve ou não essa negligência. Se houver, aí o responsável poderá ser processado. Doutor, parece que não é muito comum esse tipo de acidente em postos, né? Embora a entrada é fácil, fluxo de veículos, entrada e saída para as ruas também, mas a orientação, acredito que básica, é justamente com relação aos idosos também, né? Que tem que cuidar justamente nesse trânsito, embora a culpa aparentemente não seja exclusivamente ou especialmente relacionada ao caso do idoso nesse momento, né? Como é que é o cuidado? Como você falou, Fábio, realmente é difícil ocorrer uma situação como essa numa área interna do posto. Agora, se a gente pensar bem, o posto é uma área que não tem uma limitação muito evidente, que seria para pedestres transitarem e para os veículos. Então, qualquer um que estiver com um idoso, ou até quem estiver com uma criança, deve tomar um cuidado redobrado nessa área, porque essas áreas não são bem delimitadas. Então, você está andando num trecho que, na verdade, também é uma área para trânsito normal de carros. Então, o cuidado deve ser redobrado nesses locais, para não se ocorrer situações como essa que ocorreram. Doutor, como ocorreu esse fato com o idoso, eu queria até mencionar um outro caso também, que o senhor pode explicar para a gente com mais clareza. A gente sempre ouve falar sobre a questão da violência, né? Violência física, violência sexual também, e nesses casos, o senhor comumente tem presenciado boletins de ocorrência e pessoas buscando a Polícia Civil para mencionar esses casos aí. Agora, existem outros tipos de violência também que a gente muitas vezes negligencia, que é a violência da própria negligência, né? As pessoas deixam de fazer algo que é necessário para a família, para um ente querido. A violência verbal também e a violência psicológica. Agora, nesses casos de violência, caso aconteça com uma criança, caso aconteça com um idoso, o procedimento é o mesmo, procurar a Polícia Civil, fazer um boletim de ocorrência também, ou existe uma outra maneira de se procurar uma resposta para isso? Não, na verdade, são casos que também podem ser atendidos pela polícia, em tese são crimes também. Se esse crime tiver como vítima uma criança, você deve procurar na sua cidade a Delegacia de Defesa da Mulher, que ela atende especificamente também as crianças também vítimas. E no caso de ser um adulto, ser um idoso que está sendo negligenciado, abandono, que a gente chama de abandono material, ou outro tipo de abandono, você pode procurar a delegacia normal, se for um homem, ou também procurar a delegacia da mulher, se for mulher, essa vítima. Nós já tivemos um caso recente em que um senhor de idade ficava abandonado numa cama com uma fralda geriátrica, e ele ficava de manhã até a noite quando a sua família retornava. Ele não tinha condição de se locomover e eram deixados apenas alguns parcos alimentos ali do lado da cama para que ele pudesse se alimentar, e isso obviamente estava agravando o quadro dele de saúde. Nós constatamos essa situação, chamamos um perito, o perito constatou, chamamos um médico legista que fez essa avaliação do quadro de saúde dele, e já determinou imediatamente o encaminhamento dele a uma internação ao hospital. Ele foi encaminhado
na mesma hora para um tratamento. Os parentes que estavam ali, que deveriam estar cuidando daquele idoso, acabaram sendo todos indiciados pela questão de abandono. Tá certo. Então, e agora esse caso já foi entregue à justiça e agora será tomadas medidas pelo Ministério Público da cidade, que provavelmente irá denunciá-los. O que a gente não pode deixar essa situação se agravar, e às vezes o vizinho está sabendo dessa situação. Nesse caso foi denunciado pela médica do serviço médica da família, que acompanha, né, que acompanhava esse idoso, que nos denunciou. Comunicou. É importante a comunicação, esse quadro pode se agravar e pode levar até a morte desta pessoa. Então, em cima do que o senhor falou, a gente pensa que realmente não é preciso chegar ao ponto da violência física mesmo para que haja um cuidado e uma procura da polícia, né, doutor? Exatamente, Fábio. Pelo contrário, a partir do momento que você toma uma medida preventiva, quando inicia, seja uma ofensa verbal, ou seja, uma base de negligência, você evita que o caminho chegue a um quadro mais agressivo. Nós já tivemos caso, por exemplo, de mãe que matou o filho com agressão. Aí você tem um histórico de agressões que foram feitas àquelas crianças e que a polícia não tomou nenhuma atitude. Por quê? Porque não tinha conhecimento. Isso só veio à baila posteriormente, ou seja, depois que a criança morreu. Aí falaram, não, ela costumava bater nessa criança, não, ela fazia isso, ela fazia aquela situação. Quando nós descobrimos, já era tarde, a criança já estava morta. Tá certo. Doutor, muito obrigado pelas orientações mais uma vez. A gente, na próxima semana, feriado de finados, nós vamos comentar um pouquinho com o senhor aqui sobre a questão de adolescentes e criminalidade também. O senhor falando um pouquinho para a gente o que tem sido feito aqui na cidade, na região, para acalentar um pouquinho essa dificuldade. Muito obrigado, doutor. Obrigado, uma boa noite a todos. Até a próxima terça-feira com o quadro Segurança Máxima.